Juros simples. Juros é o rendimento obtido pelo empréstimo de uma quantia em dinheiro ou pela venda de um determinado produto. Esse valor serve como compensação pelo tempo que o credor, ou seja, aquele que empresta, abre mão de determinada quantia, ou porque o mesmo vendeu um produto ou serviço concordando em receber o pagamento do mesmo em um período futuro. Então, o juro é a correção do dinheiro usando uma determinada porcentagem. Então, por exemplo, quando alguém empresta um dinheiro e recebe ele no futuro, esse juro vai trazer lucro para quem emprestou e também vai corrigir a desvalorização do dinheiro por causa da inflação. Pode ser também para sanar o risco. Então, por exemplo, quem vende uma coisa fiado, ele está confiando que vai receber no futuro. Então, junto aí com essa venda do produto, vem o juro, que é uma atualização do dinheiro, porque quando ele pagar isso daqui 6 meses, o dinheiro vai ter se desvalorizado. E também tem a questão do risco de colocar um bem ou um valor na mão de uma pessoa na expectativa de que ela pague, né? Então, há duas formas de se calcular os juros simples e os juros compostos. Aqui a gente vai focar nos juros simples, depois a gente vai ter também a aula de juros compostos. Juros simples. No regime de juros simples, o percentual de juros é calculado apenas sobre o valor inicial, que é chamado de capital. Para esse cálculo, utilizamos a fórmula. Então, quando a gente fala que o juro é calculado apenas no valor inicial, é o seguinte. Imagine aí que alguém emprestou R$ 1.000 e aí ele cobre, aí, por exemplo, 10% de juro. Significa que no mês seguinte, a dívida ela salta para 1.100, porque acrescentou-se 10%. No juros simples, para o segundo mês, novamente vai acrescentar mais R$ 100, que é 10% de 1.000. E aí chama-se de juros simples por quê? Porque geralmente em um banco usa-se o juro composto. Quando a gente fala do segundo mês com juro, nós estamos falando que teve, então, um juro correndo em cima dos 1.000 e daqueles primeiros R$ 100 que já vieram por causa da primeira etapa aí do mês, certo? A gente vê isso melhor quando a gente faz questões de juro composto. Enfim, o juros simples ele usa essa fórmula aqui, ó, J igual a C vezes I vezes T. Tá? Para a gente decorar, fica bom assim, ó, JCIT. O que é o J? O J é o juro a ser pago. C é o capital, é o valor inicial, antes do juro começar a correr. I é a taxa de juros que está sendo cobrada. E T é o tempo que aquele dinheiro ficou emprestado ou que aquele boleto ficou atrasado. Bom, como é que a gente identifica numa questão que ela está falando de juros simples? Tanto a questão de juros simples quanto a de juro composto, ela vai ter essas 4 coisas aqui, geralmente, né? Juro, capital, taxa e tempo, ou então o montante, do qual vou falar daqui a pouco. Mas aí o enunciado costuma especificar se é juro simples ou se é juro composto. A gente vai fazer alguns exemplos e aí você vai entender melhor o que eu estou falando. O que acontece? Você vai agora olhar para a descrição desse vídeo, onde está lá o link da playlist com os exemplos de juros simples. E se você não viu as aulas que eu dei de porcentagem, seria bom você dar uma olhada também, porque tem muita coisa que eu não vou explicar novamente, né? Já vou chamar para você assistir lá a minha aula de porcentagem, para você pegar a sequência. Então, o meu conselho é assista a playlist para você ver o conteúdo na sequência, as questões colocadas em ordem.